Então tá, a parte aqui da estrutura, tranquila, né? O esmalte, a dentina, a polpa e o cimento, cada um. Sim. Esmalte, a dentina, a polpa e o cimento. Então, o esmalte, tá vendo aqui, ó, ele é praticamente quase transparente. O que dá a cor nele é a dentina, tá? Só onde tem o esmalte, ele é quase transparente. Num dente sadio, tá? Ele não contém colágeno. É um tecido translúcido, tá? Dividido em secretório e maturação. O esmalte, então, é o revestimento da coroa, mede 2 milímetros de espessura, varia ao longo da superfície. Ele é superfície mineral, que constitui a hidroxopatita, tá? 96%. A dentina, tecido mineralizado, coberto por esmalte e cimento, contém 70% de sais, sua parte interna mais pobre em cálcio do que a externa, tá? %, então, ela é formada por água, colágeno e ácido condroitino sulfuríco. Resíduo proteico insolúvel, ácido cítrico, colesterol e lipídios, que é a formação da dentina. Então, ela é tipo esses tubinhos, tá? Aqui tá macroscópico e ali é microscópico, tá? Então, esse aqui foi feito um aumento para a gente visualizar como que é a formação dela. Ela é cheia de canalzinhos, canalículos. Por isso que o dente é permeável, tá? Por isso, por conta desses microtúbulos. E o cimento é o tecido conectivo mineralizado, assemelha-se ao esmalte, e ele cobre a dentina na porção radicular. Aqui está errado. Radicular é a porção da raiz, tá? Então, o cimento só vai aparecer na parte abaixo da gengiva, que é só onde ele recobre a parte da raiz, tá? A não ser que a pessoa tenha problema de gengiva, que vai desgastando, descendo e fica visível a raiz. Aí vai ter o desgaste do cimento e a gente vai sentir o frio, calor na boca, se der vento a gente sente. Então é uma sensação ruim, sabe? E a polpa, então, é a estrutura interna do dente, formado por tecido conjuntivo frouxo, vascularização e inervado. Junto com a dentina, forma o complexo chamado dentino pulpar. Então, é a polpa dentária. Mas é bem tranquilinho, tá, gente? Não é difícil. Com os desenhos fica bem mais fácil. Então, aqui é a formação dentária. Aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente já tem noção, ó. Os incisivos centrais são formados por uma raiz apenas, tá? A partir daqui do canino, ele já começa, pode ter formação de duas ou apenas uma. E aqui nos molares é 3 raízes, tá? Aqui na parte superior. Aqui na inferior, os molares provavelmente vão ter 2. Tem casos que pode ocorrer de ter 3, mas geralmente são 2, tá? Então, na parte
superior, eles são mais enraizados, incluindo o canino, que pode ter 2 raízes na arcada superior. Na inferior é uma, tá? Tipos, então, de dentes e suas formações. Agora a gente vai falar um por um. Temos, então, os incisivos, caninos, pré-molares e os molares, na dentição permanente. Os 4 tipos. Os incisivos, então, eles têm um gume afiado, tá? Que serve para morder e cortar os alimentos. Os caninos têm uma ponta aguda, que serve para furar e rasgar os alimentos. Os pré-molares possuem uma superfície superior mais larga para esmagar e triturar os alimentos. E os molares, graças à sua anatomia, são ideais para mastigar os alimentos, tá? Por ele ser maior e mais chato. Aqui temos algumas faces dentárias. A face vestibular é a parte visível da frente do dente, que é o sorriso. A gente visualiza a parte vestibular. Face lingual ou palatina é a face do dente que a língua encosta. Então, é a parte de dentro, tá? Sendo que somente os dentes superiores são considerados como os que têm face palatina, porque o palato, né? O céu da boca. Ou seja, superiores palatina e inferiores lingual ou palatina. Fase mesial é a fase mais reta e mais próxima à linha média. Face distal é a face mais distante da linha média e é um pouco arredondada. Face ou borda cervical é a borda que divide a coroa da raiz. Face, borda incisal ou oclusal é a parte cortante do dente, sendo que somente os dentes anteriores, incisivos e caninos, apresentam a face incisal. Já os posteriores, que são os pré-molares e molares, apresentam a face oclusal, por serem maiores e terem mais cúspides. Então, aqui para a gente saber o que é o quê. Face vestibular, que é o que a gente visualiza quando a pessoa sorri, tá? É a distal. A face lingual, então vai ser a parte de dentro do dente. Face mesial, entre a coroa e a raiz. E a face cervical, aqui atrás, tá? Entre a coroa e a raiz. Mesial no meio, cervical lá dentro, tá? Aqui no caso é a cervical, ó. E mesial é do lado. A oclusal, então, é a face de cima. Lingual, aonde a língua vai encostar. Vestibular é a parte distal. É isso aqui, essa parte aqui eu sei, é bem chatinha, gente. Mas isso aqui eu não vou te cobrar de vocês, tá? Porque assim, ó, como a nossa aula é rápida, eu não tenho como focar muito nessa parte. Então, eu vou focar no que é principal mesmo. Se a gente tivesse 10 aulas, aí sim, a gente iria pegar bem detalhadamente uma por uma. Mas como a gente só tem 2, não dá para fazer milagre, tá? Então, as nomenclaturas anteriores, tá? A gente tem os incisivos central e lateral e os caninos.
incisivo central, incisivo lateral, caninos, tá? Posteriores, teremos os pré-molares, primeiro e segundo. Molares, primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, aqui, ó, molar, terceiro, segundo, primeiro, pré-molares, canino, incisivo, incisivo central, incisivo lateral, incisivo central. Esse é uma parte da arcada, tá? Hemiarcada superior. Aqui a outra, incisivo central, lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, tá? Tranquilo? Ficou bem fácil aqui, né? Sim. A gente consegue identificar bem. Então, aqui eu visualizando o sorriso da pessoa. Os 4 primeiros dentes são os incisivos. Aqui é os 2 centrais, aqui são os laterais, o canino. E aqui são os molares, mas esse sorriso não seria de adulto, seria de criança, porque aqui seriam os pré-molares, se fosse adulto, tá? Pré-molares e depois eu tenho os 3 molares. Mas aqui, como ele está mostrando que são os molares, então é criança. Só que esse rosto não é de criança, né? Olha só. Dentinho. Descendo aqui o canino. Esse sim é criança. Está descendo ainda o canino. Olha aqui. Todo tortinho os dentes. Vamos para a estrutura, então. Tá? Incisivos centrais, superior e inferior. Incisivos laterais, superiores. Incisivos laterais e inferiores. Tá? Então, os incisivos, também chamados de cuneiformes ou espatulados, são as peças situadas na parte mediana dos arcos dentais. O nome incisivo vem do latim, que significa cortar, o que caracteriza a função exercida por estes dentes. Então, incisivos são os 4 da frente superior, os 4 da frente inferior. Habitualmente são em número de 8, distribuído 4 para cada arco, 2 à direita e 2 à esquerda da linha mediana. Aqui eu visualizo ele de frente, de cima, de costa e de lado. Tá? Aqui a parte do sorriso, quando a pessoa sorri, eu estou visualizando a parte anterior. Aqui a parte de cima, quando eu abro a boca, eu vejo o dente. A parte lingual, aqui a língua encosta, e aqui a lateral, tá? De forma geral, a coroa dos incisivos é uma cunha ou prisma quadrangular, adaptada para a espécie, adaptada para a especial função de cortar os alimentos, assumindo assim uma fisionomia toda especial. São unirradiculares, uma raiz apenas, tá? Ó, unirradiculares. Então, aqui temos o dentinho, tá? Incisivo permanente, a função cortar. Temos 8 incisivos na boca, 4 centrais e 4 laterais. Por arcada, 4 incisivos,
2 centrais e 2 laterais, a superior e a inferior. Por M arcada, 2 incisivos, uma central e um lateral. Fase incisal, quantidade supranumerários. Então, aqui temos a imagem deles, tá? Os incisivos, com as suas faces. Os caninos, 4 caninos, 2 na arcada superior, 2 na arcada inferior, 2 para cada maxila, então, 2 para o maxilar e 2 para a mandíbula. São os dentes mais longos e mais resistentes do arco dental humano. O nome canino vem do latim, que significa cão, pela semelhança que apresenta com os dentes pontiagudos deste animal. Antigamente também eram conhecidos como sinodontes, tá? Que quer dizer unicuspitados ou monocuspitados. Também já foram chamados de conoides, angulares, lamiares, presas, defesas, e os alemães os chamavam de dentes de canto. Seu papel é despedaçar os alimentos, função que exige um esforço especial. O grande desenvolvimento atingido pelos caninos deve-se ao nosso hábito carnívoro, a redução do volume é consequência de alimentação herbívora. Então, aqui temos o dentinho bonito, canino, semelhante ao dente de cão. Na boca a gente tem 4, na arcada 2, na superior 2 na inferior, na M arcada 1 canino apenas. Raiz única e volumosa, tá? É uma raiz apenas, unirradicular. As faces do canino. Então aqui, face vestibular, palatina, distal, mesial e incisal, tá? Pré-molares, temos 8, tá? São conhecidos como pequenos molares bicuspitados, são em número de 4 para cada arco, 2 de cada lado na linha mediana, são chamados de primeiro e segundos pré-molares. Então, aqui, ó, primeiro, segundo. Primeiro e segundo. O paciente já não tem mais nada aqui, já foi tirado os outros, tá? Os molares já não existem mais nessa boca, desse lado. Aqui ainda tem. Então, os pré-molares são dentes de transição entre os dentes anteriores, unicuspitados, unirradiculares. E os molares, que são multicuspitados e multirradiculares. E aparecem em substituição aos molares decíduos, não tendo forma igual. Tá? Então, esses pré-molares vão ficar no local dos molares decíduos quando a criança perde. Os pré-molares superiores descrescem no sentido mesial distal, enquanto os inferiores têm sentido crescente. Então, o dente ele é bicuspitado, a boca possui 8 pré-molares, em cada arcada temos 4 pré-molares, na M arcada, 2 pré-molares. Raiz única, primeiro pré-molar superior tem 2, tá? Então, o primeiro pré-molar na arcada superior, ele vai ter 2 raízes, foi o que eu mostrei para vocês antes lá. A anatomia dental, então, com as faces.
Só cuidar aqui a letrinha e a letra no dente. Daí a gente vê a face vestibular, que é o que eu visualizo quando a pessoa sorri. Face palatina, face distal, face mesial, face incisal. Tá? E aqui a gente tem os molares, tá? Então, a coroa é cuboidal, distância mésio-distal e vestíbulo-lingual são maiores do que a distância cérvico-oclusal. Portanto, a coroa é mais larga do que alta. Ela é mais larga e não é tão alta, tá? Por isso que os dentes do fundo, eles são mais baixinhos, para a gente conseguir mastigar alimentos mais duros. Então, aqui eles, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, tá? São os principais responsáveis, então, pela mastigação, multirradiculares, tá? Mais de 2 raízes. São, no total, 12 dentes. 6 de um lado, 6 do outro. Então, no total, na boca, temos 12 molares. Por arcada, 6 molares. Por M arcada, 3 molares. Primeiro, segundo e terceiro. Molares superiores. 3 na palatina, que são os maiores. Mésico vestibular e disto vestibular. Molares inferiores, temos 2. Mesial e o distal. É uns nomezinhos, né? Aqui ele bonito. Olha como é bonito o dente. Eu acho bonito esse dente. A coroa e a raiz. 3 raízes, tá? Multirradicular. Mas pra arrancar tá louco. Oi? É bonito, mas pra arrancar tá louco. Ah, com certeza. Dói muito. E dependendo ainda do médico, eu já vi casos de quebrarem o osso da mandíbula para conseguir tirar esse dente. Primeiro molar superior, então, visualizando ele de cima, tá? Primeiro molar inferior. Quando falam nessa parte de cúspides, é aqui dentro, em cima dele, ó. Tá? Isso aqui que são as cúspides. E Só serve pra juntar cárie. pior de tudo é quando ele nasce torto, né? O meu era assim, os dois de baixo. Que vem de frente aqui pro segundo molar. Aí não tem o que fazer, só tirando ele mesmo. Tinha um até que nem nascia. Tá com um sem nascer? Não, um não ia nascer. Aí eu tive que fazer uma cirurgia. Tá. Aí teve que fazer a cirurgia. Prof, eu fiz recentemente um raio-x desse caso aí. E os meus últimos 2 eu não tenho. Eu tenho 37 anos, eles não vão vir. Não nasceu ainda, não tem juízo, guria. Mas nem tá lá, Sora, pra vir. Eu sou atípica, eu acho. Meu Deus. Nem sinal de dente. Nem sinal de dente lá. Já era. Perdeu, ó, aos 37 anos não tem mais juízo. Ô, Sora, mas Oi. eu fiz a radiografia para ver os sisos e eu tive, né, só os 2 de baixo, de cima eu também não tenho. Também não, e nem sinal de nascer. Nem sinal, eles não estão lá. Vai? E aí eu tive que fazer a cirurgia dos 2 de baixo, né, os de cima não, tomara que nem venha. Que coisa. Então, aqui vamos lá começar de novo, então, com a anotação dentária, para vocês entenderem bem, tá? Como que é feito? A gente vai dividir em quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, tá?
o processo pelo qual pode-se denominar o número e a disposição dos dentes, como também localizar a ausência de um dente. Então, a gente vai fazer a contagem desses dentes, tá? Os dentes de cada semiarco, numerados de 1 a 8, divididos em 4 séries, por 2 traços que se cruzam perpendicularmente. Aqui na parte sagital e na parte horizontal. O traço vertical representa a linha mediana, aqui, linha mediana, e o traço horizontal equivale à linha de oclusão. Os números situados acima deste traço correspondem aos dentes superiores, os que estão abaixo, inferiores. Então, aqui a arcada superior, aqui a arcada inferior, tá? Por sua vez, os que estão à esquerda da linha mediana são os esquerdos, é lógico, e os que estão à direita são os direitos, tá? Então, aqui, lado direito e lado esquerdo. Então, para a gente ler esse dente, como que a gente vai identificar? Vamos pegar aqui, ó, o 11. É incisivo, central, superior, direito. Tá? Vamos pegar aqui o canino. Canino, superior, direito. Não tem mistério. Primeiro pré-molar, superior, direito. Tá? Se for aqui embaixo, vamos pegar o primeiro molar. Então, o número 36. Primeiro molar inferior esquerdo. Tá? Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Então, no lado inferior esquerdo, eu terei apenas um primeiro molar. Então, eu não tenho como me perder, tá? Canino. Canino inferior esquerdo. Eu também só tenho... Desculpa, o canino tá aqui. Esse aqui é o primeiro pré-molar. Canino aqui. Eu só vou ter um nesse lado, tá? Inferior esquerdo. Então, não é bem tranquilo. Mas eu vou pegar até essa imagem aqui e vou colocar o número do dente e escrever o nome dele por extenso, tá? E aí eu trago para vocês na aula que vem. Então, cada dente tem um número representativo que o identifica e o localiza no arco dental. São 2 algarismos, dos quais o primeiro se refere ao quadrante e o segundo à ordem do dente no quadrante. Os quadrantes da dentição permanente recebem os números de 1 a 4 e os da dentição decídua de 5 a 8. Os algarismos destes dentes são de incisivo central número 1 ao número 8, que é terceiro molar, para os permanentes. E incisivo central número 1 a segundo molar, que é o número 5, para os decíduos, tá? Então, aqui embaixo eu tenho a dentição permanente, a dentição decídua, tá? Tá bem explicadinho, superior direita, superior esquerda, inferior esquerdo, superior direito, tá? A dentição decídua, mesma coisa, superior direito, superior esquerdo, inferior direito, tá? Então, na decídua, o que que eu tenho? Eu tenho
os centrais, incisivo central, incisivo lateral. Aqui, ó, central, lateral, o canino e o primeiro e segundo molar, tá? Tranquila essa parte? Ô, prof, isso aí é essa nomenclatura, isso é um padrão mundial? Sim, sim. Todos os dentistas usam isso. Que eles É. não falam por, me vê lá o incisivo, me vê o canino. Não, eles falam por número. Anota aí para mim que eu fiz o 44. Anota que eu fiz o 24. Tá? Eles só vão identificar o dente pelo número. Certo. Tranquilo? Sim. Show. Dúvidas? Sim. Ainda não? Andressa, tu tá aqui, Andressa? Eu não tinha te visto. Eu achei, Sim, prof, eu estou aqui, tudo bem. eu achei que tu não ia participar. Claro que eu vou participar, estou Tá, super porque a gente ausente. já teve uma atividade, né? É, pois é, eu acho que perdi tu não aquela fez, ali. né? É. Tu chegou a assistir a aula? Que daí eu libero para ti ela. Assisti, aham. Só Tá. não consegui fazer atividade. Então eu vou liberar ela para ti hoje, tá? Ah, então tá, eu faço hoje ela. Até que horas você vai liberar para mim? Assim que acabar a aula, mas daí eu deixo até amanhã, Ah, que bom, obrigada então. tá? Tá bom, ó. Obrigada, prof. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não estava na outra aula. Atenção. O restante eu já tenho. Uhum. Que bom que a Andressa está aí. Fico feliz. Então, qual que é a importância da radiologia na odontologia? Tá? Na odontologia, os dois tipos de radiografias mais utilizados são as periapicais, retiradas de dentro da boca, e as panorâmicas. Tá? A radiografia panorâmica, um dos mais importantes mecanismos de uso amplo, que possibilita determinar a face do paciente, a situação do osso, bem como a arcada dentária, em uma só tomada radiográfica. É de grande facilidade, já que o filme é colocado fora da boca do paciente. Tá? Na real, agora nem existe filme fora da boca do paciente, porque agora é tudo as Conibin, né? Show de bola de fazer. A gente vai utilizar linhas de posicionamento também, gente, porém são bem menos que a parte do raio-x. A gente vai utilizar a linha de Camper, tá? A linha que vai do trago, aqui é o trago, até a asa do nariz, tá? Então, é uma linha nova, não é a mesma do crânio. A linha do trago e da... Opa, eu confundi as coisas aqui. A de Camper é a do meio, tá? Eu tava olhando, eu digo, mas ali em cima é a linha órbito metal, mas tudo bem. Aqui, então, é a de Camper, que vai do trago até a asa do nariz, tá? Então, essa aqui, a 1. A 2, a linha do trago até a comissura labial, que é o canto da boca. E a número 13 é a linha infraórbito meatal, a nossa famosa Lyon, tá? Também denominada linha horizontal alemã. Então, essa não mudou, essa a gente utiliza ainda. Utiliza para crânio e para odontologia. A Lyon. Então, aqui, a asa do nariz, tá? Comissura labial, acântium e borda lateral da órbita. É bem mais simples os pontos. Perto do raio-x de crânio. Aqui, paciente em perfil,
a asa do nariz, comissura labial, o acântion, a linha lateral da órbita e o trago. Aqui é onde a pessoa gosta de botar um brinquinho, piercing, tá? O famoso trago. Então, os principais planos da face para a radiologia odontológica. Plano mediano sagital. Divide a cabeça verticalmente em duas partes iguais, direita e esquerda, no meio aqui, ó, tá? Plano sagital. Lá é direita, aqui é esquerda. Plano frontal coronal. É o plano vertical em ângulo reto com plano sagital, que divide a cabeça verticalmente em parte anterior e a parte posterior. Então, é esse aqui, ó, tá? Eu vou dividir a frente e atrás. Plano infraórbito meatal ou plano horizontal alemã, tá? É o plano transversal, seria este aqui, o plano alemão, que vai pegar na Lyon, que vai da borda inferior das órbitas ao teto dos poros acústicos externos, dividindo a cabeça em parte superior e inferior, tá? Aí a gente pode, dependendo de qual parte vai ser a radiografia, a gente vai utilizar, então, o plano infraórbito meatal ou o plano órbito meatal, tá? Que vai dividir do mesmo jeito. Em plano cabeça, a parte superior e inferior. Aparelhos de raio-x odontológicos. Obedecem os mesmos princípios e composições dos aparelhos. Vai cair daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou esperar. Aí a gente começa daqui. Já vai cair mesmo. Essa parte aqui dos planos. Tranquilo? É a mesma coisa que a radiologia, tá? Sagital, divide direito e esquerdo. É o mesmo do corpo, né, prof? Mesma coisa. Uhum. O coronal, eu vou dividir a parte anterior da posterior. E o infraórbito meatal, que é o nosso axial, eu vou dividir em superior e inferior.